Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, no Brasil, quer saber a verdade, os brasileiros foram roubados. A gente já viu mensalão, petrolão, né, como diz o atual vice-presidente, mas na época ele dizia, essa turma quer voltar à cena do crime. Pois é, pessoal, o clima pegou fogo nessa sessão onde o novo ministro Rony Queiroz foi prestar esclarecimentos sobre essa roubalheira do INSS. Quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês, onde vocês vão ver esse embate do Sérgio Moro com Rony Queiroz e também o Eduardo Girão entra para fazer alguns questionamentos e vai falar a verdade sobre o que é esse governo que aí está. Antes de continuarmos nesse vídeo, deixa aquele like, curte, comente e compartilhe esse conteúdo. E vamos assistir agora esse vídeo. Então é assim, por que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes? Porque, sim, fizeram aqui a operação desconto em 2025. 2 anos, os aposentados e pensionistas continuaram tendo descontos fraudulentos nas suas pensões e nas suas aposentadorias. A pergunta é direta para Vossa Excelência. Eu não quero saber como funciona ali o Conselho, eu quero saber por que não foi feito nada de imediato, de mais concreto, para impedir que essa fraude continuasse. Essa é a questão. O tamanho e a magnitude do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. Antes disso, o que todos nós sabíamos, era o que tinha na imprensa, eventualmente ali uma menção aos descontos, e havia uma investigação por parte da CGU, por parte da CGU, e que essa investigação durou praticamente 2 anos. Se fosse uma coisa simples de ser detectada, senador Moro, essa ação teria sido deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal ainda em 2023. É uma coisa que demanda responsabilidade, serenidade, tempo, busca, investigação, e só então as informações chegaram ao público quando a deflagração da operação. Mas eu queria dizer que nós, enquanto Previdência Social, Ministério da Previdência Social, recebíamos as informações do INSS que as medidas estavam sendo tomadas, que os critérios estavam sendo endurecidos, que as modalidades estavam sendo mais rigorosas. Vossa Excelência, o secretário executivo da pasta checou alguma dessas informações? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, e aqui é um elefante na sala, né? 706 milhões de reais de descontos em 22. Dobrou. No ano seguinte, praticamente, foi para 1,3 bilhões em 2023. E no ano seguinte, 2024, foram 2,8 bilhões de reais descontados. E tem relatório da CGU já em 2024, setembro de 2024, no qual fizeram uma amostragem, entrevistando vários desses aposentados pensionistas, mais de 1.200 e tantos. 1.300. E mais de 90% diz que não autorizou desconto nenhum. Então, assim, o que se tem presente, ministro, que o Ministério da Previdência, da qual Vossa Excelência era secretário executivo, e secretário executivo não é exatamente ali alguém que não está a par dos assuntos do Ministério, não fez nada. Surgiram alguns personagens, porque isso o governo não fala, que além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente, mas além disso, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento, como é que a gente acusar? Senador Nosso governo foi que chamou a polícia. Na verdade, a fraude foi originada porque exatamente as pessoas têm dificuldade de acessar o meu INSS ou ver a comunicação eletrônica. E aí, se a comunicação agora, que tem valores para saber se teve desconto indevido, como é que vai ser devolvido, se ela for eletrônica, vai cair no mesmo círculo vicioso. Mas é uma impressão errada, senador, de que as pessoas não têm a habitualidade de usar o meu INSS. Como foi demonstrado aqui com tranquilidade, 91% de todo o contingente já se comunica normalmente, formalmente e habitualmente com o INSS através da plataforma do meu INSS. O Brasil quer saber a verdade. Os brasileiros foram roubados. Pessoas que trabalharam a vida inteira e mais para ter uma velhice digna. Pessoas que estão trabalhando, porque foram roubados. Tantos que já recebem a aposentadoria, os que têm direito à pensão, mas os que estão contribuindo para ter daqui a pouco. Então esse caso é o mais cruel. A gente já viu mensalão, petrolão, né, como diz o atual vice-presidente, mas na época ele dizia, essa turma quer voltar à cena do crime. E nós estamos vendo aí algo que pode ser muito maior. Já se estima que junto com os descontos e com o escândalo dos pensionistas, já possa chegar a mais de 100 bi. Esse estrago feito, que exponencialmente aconteceu nesse governo. E eu sou favorável que se investigue todos os governos. O governo Lula, se tivesse um pingo de consideração com os mais pobres e menos favorecidos, já começava desde já a juntar dois ministérios, o do Trabalho e da Previdência Social, e deixar de gastar. Gastar com viagem, gastar com vingança, como estão acostumados a fazer com os adversários políticos, e devia aproveitar e fazer o dever de casa. Como o ministro Lupe já caiu fora desse barco, que está afundando, que não se sustenta, pela sua história, que eu andei pesquisando, acho que o senhor devia cair fora também, enquanto é tempo. Porque isso aqui, e eu vou insistir na pergunta do senador Sérgio Moro, que o senhor não respondeu, sobre junho de 2023, ou seja, no primeiro semestre do governo Lula, quando a conselheira Galete alertou formalmente sobre as frases, eu pergunto ao senhor, o senhor considera aceitável ter ignorado um alerta formal sobre o esquema fraudulento contra os idosos? O senhor considera aceitável? Porque o senhor assinou a ata da reunião, o senhor estava lá. E um detalhe, senador Sérgio Moro, o ministro Lupe disse que não aceitou discutir naquela reunião, mas se comprometeu a colocar na próxima, na ata da próxima, e não colocou. E o senhor pediu para colocar? Queria lhe fazer essa pergunta. Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do presidente social é o ministro. O secretário executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei e volto a dizer. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? O senhor, que é funcionário público de confiança, insistiu para que se buscasse a verdade com relação a esse assunto, que poderia ter evitado esse escândalo todo? Quero saber isso. E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel como cidadão, inclusive? Foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. Vez, e vou dizer diversas vezes, se vai dizer diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o mensalão e petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no mensalão, no petrolão, parece que fez parte dessa farra.
como justifica a manutenção de repasses públicos a essas entidades diante de tantos indícios e vínculos políticos? E mesmo diante do alerta formal, o senhor não perguntou a ela? A CONTAG? Sim. Perguntar a CONTAG? Sim, não havia essa investigação, senador. O senhor recebeu a CONTAG durante o período. Que período, senador? Durante o período, que já tinha um alerta de 2023. Não tem alerta, tem uma solicitação da Tônia Galete pedindo para demonstrar o crescimento da curva. Esses dados que Vossa Excelência soube, que eu soube, que a imprensa soube, que o Brasil soube, só vieram à tona depois da deflagração da operação em 2022, quando nós mandamos chamar a Polícia Federal, de 25, para chamar a Polícia Federal e acabar com essa farra, como de fato acabamos. A mídia brasileira foi que revelou lá atrás. Então, agora os senhores sabiam. Se revelou lá atrás... Desde 2023 os senhores sabiam. Senador, me permita, se revelou lá atrás, revelou ali em 2020, como o Fantástico mostrou ontem. As fraudes se intensificaram de forma inédita entre 2019 e 2024. Em 2019, com 27 mil reclamações sobre descontos indevidos no meu INSS, 4 associações foram suspensas em 20 dias. Os convênios foram cancelados e 57 milhões de reais foram devolvidos aos beneficiários. Tudo isso sem a necessidade da ação da CGU da Polícia Federal. O governo anterior, o governo Bolsonaro, tomou a iniciativa de partir para cima, de resolver aqui, de endurecer essa questão. Agora eu pergunto para o senhor, já no atual governo, o número de reclamações explodiu no seu governo, no governo que o senhor tem orgulho de dizer, no meu governo. O número de reclamações explodiu para mais de 470 mil. Olha só, de 27 mil do governo anterior, passou para 470 mil o número de reclamações. Mesmo assim, o Ministério da Previdência ignorou alertas formais de conselheiros, auditorias da CGU e investigações da Polícia Federal, mantendo os convênios ativos com as entidades suspeitas. Eu pergunto para o senhor se considera isento, totalmente isento, de responsabilidade por essa omissão? Isso só se tornou público depois da operação. Aquela velha história, a gente não sabia de nada, né? Antes disso, nós recebemos as informações do INSS. O INSS é um organismo que tem autonomia, ele tem corregedoria, ele tem sistema de controle interno. Nós recebíamos as informações que eram repassadas, inclusive eram essas as informações que nós respondíamos os requerimentos de informação dessa casa e da Câmara dos Deputados, com base nas informações que eram repassadas pelo INSS. Não chamou sua atenção, então, de 27 mil, não, aumentar a quantidade aqui? Porque esses números não estavam colocados, nós não recebíamos esses números. Para Vossa Excelência ter uma ideia, houve uma auditoria no próprio INSS, em 2024, uma auditoria que identificou muita coisa, muita falha, muita ação e omissão. Muitas coisas foram identificadas nessa auditoria do INSS e ela só chegou ao meu conhecimento, essa auditoria, os resultados e o relatório dela, após a deflagração da operação em abril de 2025. Eu mesmo só soube dela quando o ministro Carlupe, o ex-ministro Carlupe, estava com ela em mãos na última reunião do Conselho e eu disse que auditoria é essa, que eu não conhecia. Ele me passou, disse que eu soube no final de semana. Então nem o ministro Lupe, ex-ministro Lupe, nem eu tivemos conhecimento sequer dessa auditoria que foi gestada dentro do próprio INSS. E o Ministério já está publicando ativamente os dados das entidades conveniadas? Seu Ministério, que o senhor está à frente? Esses dados são públicos e agora eles estão mais evidentes ainda por conta da operação. A CGU está levantando todos esses dados. Coisa estranha aqui. Por que o boletim estatístico de 2024 está defasado? E o portal da Transparência Previdenciária traz apenas dados de dezembro, até dezembro. Há tentativa de maquiar informações para esconder o colapso do INSS? De forma nenhuma. Nós vamos transformar a nossa gestão e aí eu peço permissão para dizer a Vossa Excelência e aos demais que eu gostaria até de ter um tempo para falar do que eu estou fazendo e pretendo fazer enquanto ministro e não apenas ficar me reportando ao passado. Mas a nossa determinação também para os nossos colaboradores é que a transparência seja total. Por que a base não assinou a CPMI? Que a gente quer investigar essa tragédia humanitária com os brasileiros. Por que existe, até agora, nenhuma assinatura, já foi protocolado, não foi assinado pela base do governo Lula? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que eu posso dizer é que esse é um governo que não tem medo.
é um governo que mandou chamar a polícia, é um governo que deflagrou a operação, é um governo que acabou com a farra dos descontos. E Bom. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, não é novidade para ninguém o que está acontecendo e o que ia acontecer. Até porque, quem é o presidente que está aí, né? Sabemos que esse presidente que está aí já tem um passado sujo pelo fato do Petrolão, do Mensalão e meio mundo de coisas, sítio de Atibaia, e envolve um monte de coisa. Então, a pessoa que está no comando do país, ele já tem uma ficha suja. Os brasileiros já sabem. Quem votou nele para ele entrar nessa presidência já votou sabendo quem ele era. Aí, isso que aconteceu foi só uma evidência do que não é novidade para ninguém. Isso não foi uma surpresa. Foi uma surpresa no sentido de que pegou pessoas inocentes, infelizmente, aposentados, pessoas que dependem de uma aposentadoria para comprar um remédio, dependem porque é a única fonte de renda que tem. Então, para essas pessoas foi uma surpresa, porque embora nós saibamos que o Lula, com a sua cúpula, com a sua quadrilha do PT, já fizeram escândalos de corrupção, embora nós já sabemos disso, mas foi uma surpresa para esses velhinhos, porque, pegar de pessoas simples, humildes, que não tem nada além do que aquilo ali, trabalhar a vida inteira, aí quando chega a se aposentar, que se aposenta, quando vai tirar o dinheiro, tá lá descontado. Nem sabe o porquê descontaram. Então, essa é uma triste realidade, que na minha opinião, isso que aconteceu é pior do que o Mensalão e é pior do que o Petrolão. Embora essas outras que aconteceram no passado, foi dinheiro público também, dinheiro dos impostos, do nosso suor, tudo isso é dinheiro do nosso bolso, essas corrupções, esses desvios de dinheiro, isso sai do bolso do povo brasileiro, não sai desses políticos, porque nós, na verdade, é quem sustenta eles, nós é quem sustenta o Congresso Nacional, nós é quem sustenta os juízes do Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Senado, é nós que com os nossos impostos. Eles vivem uma vida de regalia, muitos deles, é auxílio paletó, auxílio gasolina, apartamento, carro, gasolina, segurança, tudo nós que paga. Aí nós paga e ainda somos roubados. Já não basta ser roubado pagando altos impostos, já não basta ser roubado com juros lá em cima, com inflação, com tudo isso que está acontecendo, falta de segurança pública, a saúde lamentável, educação, não tem nem o que dizer. Já não basta tudo isso, que já é um roubo ao cidadão brasileiro que paga imposto. Aí vem uma dessa agora para inaugurar, né? Inaugurar algo que já sabíamos que ia acontecer, essa roubalheira, que muitos estão chamando de aposentão. Teve o Mensalão, o Petrolão e agora o aposentão. O Rony Queiroz, ele fez de tudo para se esquivar e dizer, não, o nosso governo foi quem trouxe a verdade. O nosso governo foi quem deflagrou a fraude do governo passado, ou seja, ele está jogando isso aí. Essa corrupção aí foi de Bolsonaro, nós apenas investigamos e achamos os culpados, mas nós somos os heróis, é isso que ele quer dizer. A tese dele é que o presidente Lula é o herói por ter deflagrado um escândalo terrível de corrupções que está chegando a 100 bilhões de reais. Inacreditável, mas essa é a realidade. 100 bilhões de reais, infelizmente, de pessoas necessitadas, aposentados, pensionistas, e tá aí a fraude. Agora, como o governo está perdendo a popularidade, né? Nem deputados, nem senadores do PT e da esquerda querem assinar a CPI para investigar, porque eles dizem, não, a Polícia Federal é competente para isso, não precisa de uma investigação da CPI. Por quê? O que temer? O que tem a esconder para não querer uma CPMI que se aprofunde, que chame pessoas? Porque a CPMI vai servir para isso, para chamar pessoas para prestar esclarecimento no Senado Federal diante dos deputados e senadores que vão fazer perguntas pesadas. Então, o que eles têm a temer para não querer assinar essa CPMI? Alguma coisa tem. Se não devesse e quisesse investigação, e se de fato a culpa é do Bolsonaro,
o PT e a esquerda deviam ser os primeiros a assinar essa CPMI para, de fato, já colocar mais uma na conta de Bolsonaro. Mas por que eles não querem fazer isso? Porque, como eu disse, alguma coisa tem. Vamos ver no que é que vai dar, né? Tomara que essas investigações cheguem à conclusão e cheguem aos autores, que haja uma devolução do dinheiro público, que eu acho muito difícil. Esse ressarcimento dos aposentados vai sair do bolso dos trabalhadores que pagam imposto, infelizmente, e não daqueles que de fato desviaram todo esse dinheiro. É triste e lamentável, mas é o Brasil. Tomara que em 26 esse desgoverno que está aí saia, arrume suas malas e vá-se embora, e nós colocamos um presidente de fato que seja patriota e que queira defender e trabalhar pelo Brasil. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.